Meu nome é João, tenho 22 anos e estudo arquitetura na UFMG. A história que vou contar começou num final de tarde abafado em Belo Horizonte, numa daquelas ladeiras apertadas do bairro Anchieta, onde as casas antigas ainda resistem à pressa dos novos prédios. Fui até a casa do meu amigo Vitor para a gente terminar um trabalho da faculdade, mas quem abriu a porta não foi ele. Era a mãe dele. Descalça, com uma blusa larga do Barão Vermelho desbotada pelo tempo e uma caneca de café na mão. O cheiro do café coado no pano veio primeiro, depois o som da novela das 9 vindo da sala ao fundo. Ela me olhou com um sorriso tranquilo e disse: João, né? Vitor tá lá em cima. Entra, fica à vontade. Eu respondi um boa noite meio engasgado, tentando parecer natural, mas meus olhos pararam na tatuagem no pulso dela, um traço fino com o que parecia ser uma frase em francês. Só voltei a mim quando ela riu levemente, como se tivesse notado o que eu estava fazendo. Quer café? Fiz agora há pouco. E tem bolo de fubá, se não tiver frescura, ela disse, virando-se devagar para a cozinha. Quero sim, falei, sem pensar duas vezes. Segui atrás dela até a cozinha. A luz amarelada, a toalha de mesa xadrez, uma planta pendurada na janela, tudo ali parecia calmo demais para uma terça-feira. Ela me ofereceu uma fatia do bolo ainda morno, e quando encostei o copo na boca, senti o gosto forte do café de coador de pano, aquele que raspa o céu da boca. Sentamos ali mesmo, ela de um lado da mesa, eu do outro. Começamos a conversar. Nada muito planejado. Eu disse que estudava arquitetura, e ela comentou que adorava observar prédios antigos de BH, aqueles com azulejos geométricos e janelas de madeira. Depois falou que dava aula de literatura numa escola pública, que os alunos andavam dispersos, mas que de vez em quando aparecia alguém com brilho nos olhos. Desses que a gente não esquece. A voz dela era firme, mas nunca dura. E mesmo quando falava de temas difíceis, não perdia aquele tom sereno, quase acolhedor. Era o tipo de pessoa que escuta com o corpo todo. Eu me peguei contando mais do que devia, talvez pelo jeito como ela olhava, com atenção, mas sem invadir. A conversa foi se alongando até que Vitor apareceu no topo da escada, com cara de quem tinha acordado de um cochilo profundo. Foi mal, cara. Desci agora. Bora lá no quarto. Levantei meio sem jeito, mas antes de subir, olhei de novo para a cadeira onde ela estava sentada. Já não estava mais lá. Só a caneca vazia e um livro fechado ao lado. Um título que não consegui ler, mas que parecia antigo, com páginas amareladas. Mais tarde, naquela mesma noite, com o notebook no colo e a cabeça longe do projeto, comentei com meu colega de república. A mãe do Vitor tem algo diferente. Ele riu, sem entender. E eu também não soube explicar. Só sabia que tinha alguma coisa ali, talvez fosse o jeito que ela segurava a xícara, ou o silêncio confortável entre uma frase e outra. Alguma coisa que ficou, mesmo depois que a porta se fechou atrás de mim. Voltei na casa do Vitor 2 dias depois. Disse que tinha esquecido o carregador, mas a verdade é que eu lembrava muito bem de tê-lo guardado na mochila. Bati na porta com a desculpa pronta, só esperando que fosse ela quem atendesse. E era. Renata apareceu com o mesmo sorriso leve e o cabelo solto, um pouco bagunçado, como se tivesse acabado de deitar no sofá. Estava com uma calça de moletom cinza e uma regata preta com o símbolo desbotado de uma banda que reconheci de longe, Legião Urbana. No fundo da casa, a novela das 9 rolava alto, uma daquelas tramas com gente gritando e chorando por heranças. João de novo? Vai virar da casa, é? Ela brincou, abrindo espaço para eu entrar. Acho que deixei meu carregador aqui. Ou o caderno. Ou os dois, respondi, sem convicção. Ela deu uma risadinha curta e virou-se, indo até a sala. Caminhava devagar, descalça, o som do calcanhar batendo no piso de taco soava quase como um relógio. Vitor, mais uma vez, estava sumido. Ele foi para casa da namorada, disse ela, antes que eu perguntasse. Mas se quiser esperar, fica à vontade. Eu disse que tudo bem, que não tinha pressa.
Sentei no sofá de 2 lugares, o mesmo onde ela estava minutos antes. Renata voltou da cozinha com uma taça de vinho do Porto e ofereceu com um gesto sutil, como quem convida sem fazer cerimônia. Aceita um gole? Tá fresco. E com esse friozinho de fim de tarde? Hesitei. Ela levantou uma sobrancelha, como se me testasse. Só um gole, respondi, pegando a taça. Ficamos ali, vendo a novela sem muito foco. Ela ria de algumas cenas, fazia comentários rápidos sobre os personagens, e eu me surpreendia com o quanto ela prestava atenção nas entrelinhas da trama. Apontava gestos, expressões, dizia coisas como: olha como ela respira diferente quando mente, ou esse tipo de silêncio diz mais que diálogo. Enquanto ela falava, eu só conseguia reparar em detalhes pequenos: o jeito que ela apoiava os pés na mesa de centro, a aliança fina que ainda usava no anelar direito, o modo como o vinho deixava a taça com marcas do batom cor de vinho seco. Em algum momento, a novela virou pano de fundo. Falamos de arquitetura e literatura de novo. Ela me perguntou se eu conhecia Lina Bobardi. Respondi que sim, e ela sorriu com uma pontinha de surpresa. Gosto quando jovens sabem mais que o básico. Tem muito gênio que só repete Niemeyer por inércia. Acho que o difícil é pensar como eles pensavam na época, arrisquei. Fazer o novo quando ninguém fazia. Ela olhou para mim por um segundo mais longo. Não foi um olhar invasivo, nem um flerte aberto. Mas havia ali um tempo extra. Um silêncio preenchido. E literatura? Perguntei. Algum autor que mudou sua vida? Ela pensou por um instante e respondeu. Cecília. Sempre ela. Pela coragem de ser suave. Ficamos em silêncio por alguns minutos. A luz da sala já estava mais baixa, e a rua fazia aquele barulho abafado de fim de noite em bairro residencial, latido distante, uma moto passando devagar, o rangido de um portão velho. Foi só quando o celular vibrou que percebi quanto tempo tinha passado. Levantei com certo embaraço, dizendo que ia indo. Ela se levantou também, acompanhando até a porta. Achei seu carregador no braço do sofá, disse, entregando o objeto com um sorriso contido. Mas o caderno não tá aqui. Talvez esteja na sua mochila mesmo. Assenti, envergonhado. Valeu pela companhia, ela disse, abrindo a porta. Fiquei parado por um segundo, olhando o reflexo dela no vidro da janela ao lado. Um vulto morno, quieto, que não se apaga fácil. Naquela noite, já deitado no colchão da minha kitnet no Santa Teresa, com o som abafado de samba vindo do bar da esquina, falei pro meu colega de república. A mãe do Vitor tem algo diferente. Ele não entendeu. E eu também não soube explicar. Só sabia que aquilo estava começando a passar dos limites do projeto. Era sábado, fim da manhã, quando decidi passar na casa do Vitor sem avisar. A desculpa, dessa vez, era pegar um livro que ele tinha prometido me emprestar, um volume antigo de arquitetura modernista brasileira. Uma desculpa frágil, mas plausível o bastante. Toquei a campainha sem muita expectativa, e levei um segundo para perceber que o silêncio era diferente. Nada de videogame no andar de cima, nenhuma música saindo do quarto, nem mesmo a novela das reprises na TV da sala. Foi Renata quem atendeu de novo. Dessa vez, estava com o cabelo preso num coque frouxo, uma blusa de botão com as mangas dobradas e uma caneca na mão. O cheiro era de café de novo, forte, quase amargo. João? Disse, surpresa. Achei que era o rapaz da CEMIG. Vitor tá por aí? Ela sorriu de lado, encostando a porta, como quem reflete antes de responder. Ele foi dormir na casa da namorada. Esqueceu de avisar, como sempre. Houve um momento de hesitação. Eu podia ter dito tudo bem, volto outro dia, mas ela completou. Já que veio até aqui, aproveita o café. Assenti, e entrei. A casa estava num silêncio estranho, quase denso, como se tivesse suspendido a respiração. Renata me guiou até os fundos. No quintal, o som de cigarras se misturava ao cheiro de terra úmida e folhas secas. Um banco de madeira sob a sombra de uma samambaia enorme nos esperava.
Sentamos sem muita cerimônia. Ela serviu café em xícaras pequenas, decoradas com desenhos de hibisco. As paredes do quintal eram cobertas por vasos pendurados, e uma rede vazia balançava ao vento, lentamente. Tem dias que esse lugar parece outro mundo, ela comentou, olhando para cima. Aqui, pelo menos, tudo ainda obedece a algum ritmo natural. Diferente da sala dos professores. Caótica assim? Ela soltou uma risada curta. Pior. Barulhenta de um jeito que cansa. Ficamos um tempo em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Era o tipo que se instala entre duas pessoas que não têm pressa de preencher o vazio. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse, virando o rosto na minha direção. Assenti. Você acha que, depois de certa idade, a gente deixa de ser visto? Demorei para responder. A pergunta parecia mais um desabafo do que uma busca por opinião. Visto como? Ela baixou os olhos para a xícara. Como alguém que ainda deseja. Alguém que ainda sente falta de toque, de riso fora de hora. Como mulher, não só mãe, não só professora. Demorei, mas falei. Eu te vejo. Ela me olhou. Longamente. Como se aquilo tivesse sido dito em outra língua. Como se não esperasse ouvir isso ali, naquele quintal, num sábado qualquer. Não sei dizer o que se passou nos segundos seguintes. O mundo pareceu diminuir. Os sons ficaram distantes, até as cigarras se calaram. Nossos dedos se tocaram de leve no encosto do banco. Um gesto mínimo, mas que nenhum dos dois afastou. Não houve beijo. Nem palavras doces. Só aquele toque simples, mas carregado. Como um fio de tensão elétrica atravessando a pele. Ela retirou a mão devagar, olhou para frente e disse com a voz baixa. Às vezes, é só isso que a gente precisa. Ser visto. Levantei pouco depois, com o coração apertado e a cabeça zonza. Ela me acompanhou até a porta. Não houve abraço, nem despedida longa. Apenas um se cuida suave, que ficou ecoando comigo até eu entrar no Fiat Argo vermelho que mal cabia na garagem apertada. No caminho de volta, não liguei o som. Deixei os pensamentos ocuparem o carro. Tudo ali parecia ter mudado, mesmo sem grandes gestos. À noite, na República, alguém comentou sobre ir num bar com samba ao vivo na Savassi. Recusei, dizendo que precisava descansar. Mas a verdade é que minha cabeça ainda estava naquele quintal, naquele silêncio, naquele toque que ninguém mais escutou. Depois daquele sábado, tudo mudou. Não de forma declarada, não houve confissões, nem mensagens trocadas, nem encontros marcados. Mas bastava o jeito como eu pensava nela nas horas vagas, o quanto minha atenção se perdia quando alguém dizia algo que lembrava sua voz. O quanto eu inventava desculpas para voltar àquela casa. Voltei na terça, dizendo que precisava buscar um esquadro emprestado que talvez tivesse deixado lá. Vitor estava no quarto, como sempre, vidrado no videogame e com o fone no ouvido. Quando perguntei por Renata, ele respondeu sem tirar os olhos da tela. Tá arrumando os livros. Ela surta quando começa a empilhar tudo fora de ordem. Fui até a sala com calma, tentando parecer distraído. Renata estava sentada no chão, cercada de pilhas e mais pilhas de livros. Usava uma camiseta de banda indie e uma legging preta, com os cabelos presos num coque desleixado. Quando me viu, sorriu sem levantar. O esquadro tá ali na estante, disse, apontando com o queixo. Mas já que tá aqui, me ajuda com isso? Não pensei duas vezes. Sentei ao lado dela, e começamos a organizar os livros por tema. Literatura brasileira, estrangeira, teoria literária, poesia. Cada categoria abria margem para conversas, comparações, lembranças. Ela se surpreendeu quando viu que eu conhecia Clarice. E mais ainda quando citei um trecho de A Paixão segundo G.H. de Cor. Você lê mesmo, disse, olhando de lado. Mais do que projeto estrutural, com certeza. Rimos. E seguimos arrumando. Quando passamos para a prateleira de arquitetura, o nome de Niemeyer surgiu, inevitável.
Ela me contou que uma vez visitou Brasília só para andar pela Praça dos Três Poderes com um bloco de anotações na mão. Queria entender o que faz alguém desenhar com tanta leveza num lugar tão pesado, disse. A conexão entre nós parecia se aprofundar a cada frase. Mas não era sobre flertes óbvios ou gestos calculados. Era algo mais sutil, quase íntimo, como se estivéssemos descobrindo uma linguagem própria. Em determinado momento, nossos dedos se tocaram sem querer enquanto ela me passava um livro grosso de capa azul. Ela não recuou. Nem eu. Ficamos ali, com o toque mantido por um segundo a mais, como se o tempo tivesse ficado preguiçoso. Foi ela quem falou primeiro, com um tom que misturava humor e defesa. Você devia estar numa festa, João. Ou num bar com seus amigos, e não aqui com uma mulher velha mexendo em livros empoeirados. Demorei um segundo antes de responder. E quando falei, minha voz saiu firme. Você não tem ideia do quanto me interessa. Ela desviou o olhar, mas ficou imóvel. Nossas pernas estavam próximas. O calor do corpo dela parecia irradiar no chão frio da sala. Ficamos frente a frente, e por um momento achei que ela fosse se aproximar. Mas foi o contrário. Ela se levantou num movimento rápido, pegou uma pilha de livros e se virou. Acho melhor parar por aqui. Já tá tarde, e você deve ter coisa para fazer, disse, sem olhar nos meus olhos. Entendi o recado. Levantei devagar, com o coração batendo fora do ritmo. Peguei o esquadro que nunca tinha deixado ali e caminhei até a porta. Ela não veio me acompanhar. Só quando fechei o portão da frente percebi que estava com as mãos trêmulas. Entrei no Argo e dirigi pela cidade como se tivesse saído de um lugar que não existia no mapa. As luzes dos postes passavam rápidas, mas minha cabeça continuava naquela sala, naquele quase. Naquela noite, sonhei com ela. Não era um sonho qualquer. Eu via detalhes pequenos, o modo como ela passava o dedo entre as lombadas dos livros, o sorriso torto quando dizia algo irônico, o cheiro suave que parecia mistura de lavanda e papel velho. Acordei com a sensação de que algo importante tinha sido interrompido, mas ainda estava ali, esperando por nós dois. A semana seguinte foi um compasso de espera disfarçado de rotina. Fui às aulas, fiz os projetos, participei de reuniões de grupo na faculdade. Mas em cada intervalo, cada gole de café no bandejão, eu pensava nela. Renata. A mãe do Vitor. A mulher que me olhava como se visse por dentro. A mulher que recuou no exato segundo em que tudo poderia ter começado. Na sexta noite, soube que Vitor viajaria com a namorada para uma chácara perto de Ouro Preto. Era a deixa perfeita, e eu sabia que era perigoso pensar assim. Mas fui. Com um pretexto ridículo, devolver um adaptador de tomada. Chovia fino quando cheguei. A água escorria pelo vidro do carro, e o bairro estava mais silencioso do que de costume. Toquei a campainha com a certeza de que ela saberia. De que entenderia, só pelo som do toque, que não era coincidência. Renata abriu a porta com um pano de prato na mão e o cabelo ainda úmido, preso num coque frouxo. Usava uma camiseta antiga com estampa da Elis Regina e calça de moletom. Por um instante, apenas se encaramos. A chuva atrás de mim, o calor da cozinha atrás dela. Esqueci de novo a luz acesa da varanda, disse, num tom neutro, quase ensaiado. Vim só devolver aquilo, mostrei o adaptador na palma da mão, molhado. Ela olhou o objeto como se fosse uma desculpa antiga, gasta. Entra. Tagaroando demais para alguém ficar explicando mentira na porta. Entrei. A cozinha estava quente, cheirando a sabão neutro, alho refogado e pano recém-passado. O rádio tocava baixinho atrás da porta, e a voz de Elis flutuava no ar como memória viva. Quer um chá? Ou prefere vinho? Perguntou, ainda secando a louça. O que você for tomar. Ela serviu 2 copos pequenos de vinho do Porto. Sentamos à mesa, os dois com a mesma postura de quem tenta fingir que está tudo sob controle. Mas o ar entre nós parecia mais denso. Cada gesto, cada olhar, era carregado de intenção. Não lembro da última vez que alguém me olhou desse jeito, disse ela, de repente, sem me encarar.
Eu também não, respondi, sem saber exatamente o que queria dizer com isso. Mas era verdade. O silêncio veio em seguida. Um silêncio que não pesava, pulsava. Me aproximei devagar. O toque da minha mão sobre a dela foi leve, mas firme. Ela olhou, hesitou, como se quisesse recuar de novo. Mas não recuou. Beijei-a. Não houve pressa. Nem urgência. Só uma calma intensa, como se os dois soubessem que aquilo não era um erro, mas algo inevitável. Ela se levantou, me puxou com delicadeza pela mão e me levou até a sala. As luzes estavam apagadas, exceto pela lâmpada amarelada sobre a pia, que lançava sombras suaves pelo corredor. Ali, no sofá, com o som da chuva do lado de fora e o cheiro de lavanda no ar, nossos corpos se encontraram. Nada foi dito. Nada foi explicado. A proximidade falava por nós. O tecido leve da camiseta dela, o calor do vinho ainda na boca, o toque lento dos dedos na pele, tudo era velado, sutil, mas cheio de significado. Depois, ainda deitados no sofá, ficamos em silêncio. As mãos entrelaçadas, as respirações tranquilas. Pela primeira vez, senti que não precisava fugir, nem provar nada. Estava onde queria estar. Ela se levantou devagar, ajeitou o cabelo e disse, quase num sussurro: "Isso não pode acontecer de novo." Não respondi. Nem precisava. Sabia que aquela frase não era um ponto final, mas uma tentativa de se proteger do que viria. Nos despedimos com um abraço longo, silencioso. E quando a porta se fechou atrás de mim, a chuva tinha virado garoa outra vez. Entrei no carro, respirei fundo e fiquei alguns minutos parado, olhando o vidro embaçado. O adaptador de tomada ainda estava no banco do passageiro. Naquele instante, entendi, não tem nome o que a gente tem. Mas existe. E isso, por si só, já era perigoso demais. A gente tentou fingir que nada tinha acontecido. Na semana seguinte, eu não apareci. Nenhuma visita com desculpa esfarrapada, nenhum carregador esquecido, nenhum livro para devolver. Renata também não mandou mensagem, nem me procurou por nenhum canal, como se aquele sábado à noite tivesse sido uma página arrancada de um caderno que ambos queríamos guardar, mas não podíamos reler. Mas era tarde. Tarde demais para voltar ao ponto em que a gente era só o amigo do Vitor e a mãe do Vitor. Na outra quarta, Vitor me chamou para terminar o projeto final. Como se nada estivesse fora do lugar. Passa lá depois das 2, minha mãe tá dando aula no turno da manhã. Assenti, mas sabia que aquilo não ia durar. Cheguei no horário, ele me atendeu e subimos direto pro quarto. Trabalhamos umas 2 horas até que ele foi buscar algo na cozinha e não voltou por um tempo. Desci por curiosidade, e lá estava ela. Renata. De costas, mexendo numa panela. Camiseta branca, cabelo preso com lápis, a mesma calma contida de sempre. Quando me viu, hesitou, mas sorriu. Queria evitar esse tipo de coincidência, mas parece que é impossível, ela disse, sem ironia. Não vim por você. Mas, bom te ver, respondi, baixo. Vitor apareceu com um pacote de pão de queijo congelado e sumiu de novo. Fiquei ali, encostado no batente da cozinha, vendo ela mexer a colher de pau na panela como quem gira o tempo. A gente devia conversar, falei, finalmente. Ela desligou o fogo. Conversar ou complicar? Talvez seja a mesma coisa. Foi assim que tudo recomeçou. Aos poucos. Em horários silenciosos, em tardes em que Vitor saía para namorada e eu aparecia por acaso. A gente já não falava de desculpas. Era o que era. E o que era, crescia. Começamos a cozinhar juntos. Ela me ensinou a fazer arroz com alho torrado e a diferença entre cebolinha e cheiro verde. Eu mostrei plantas de casas da Pampulha, que ela dizia parecer poesia de concreto. Às vezes, assistíamos filmes antigos, comendo pipoca com leite condensado, rindo de diálogos exagerados. Outras vezes, só ficávamos em silêncio, ela com um livro no colo, eu rabiscando alguma coisa no papel. A intimidade se instalou sem avisar.
Mais do que o toque, era o cuidado. O jeito como ela sabia que eu gostava do café mais forte, como eu reparava quando ela prendia o cabelo com pressa e esquecia os brincos na pia. Era ali que morava o perigo, naquela sensação de lar que nenhum de nós ousava nomear. Até que, um dia, tudo desabou. Era uma segunda, fim de tarde, e eu saía do quarto dela calçando tênis às pressas. Tinha perdido a noção da hora. Quando virei o corredor, Vitor estava na sala, sentado no sofá, com uma sacola de supermercado nas mãos. Me olhou com um espanto contido, mas sem dizer nada. Eu congelei. E aí, murmurei, tentando parecer natural. Ele assentiu, devagar. Não me perguntou nada. Só continuou me olhando, como se tentasse entender um quebra-cabeça que não fazia sentido. Atrás de mim, ouvi passos leves. Renata apareceu na porta do corredor, e ao vê-lo ali, parou. O silêncio durou um século. Ele olhou para ela. Depois para mim. E então disse: "Tô entendendo tudo agora." Saiu, sem bater a porta. Renata voltou pro quarto, sem dizer nada. Fiquei ali parado, entre dois cômodos, dois mundos, sem saber para onde ir. Quando fui até ela, estava sentada na beirada da cama, olhando pro chão. "Agora mudou tudo", murmurou. "Eu sei. E a gente sabia que ia acontecer." Assenti. Ela segurou minha mão, mas não havia mais tranquilidade. Só o peso do que não podia mais ser segredo. A partir daquele dia, a casa mudou. Renata ficou mais quieta. Eu aparecia menos. E quando aparecia, era com o coração apertado. O que antes era só nosso agora tinha testemunha. E a vida, essa coisa prática, veio cobrar o preço. O que era silêncio virou ausência. João parou de aparecer. Renata parou de perguntar. Vitor, depois daquela tarde, também não falou nada, mas o jeito como ele me olhava, quando nos cruzávamos pelos corredores da faculdade, dizia o suficiente. Nenhum de nós estava pronto para lidar com aquilo. Mas era tarde. Eu passei a andar com uma tensão constante nos ombros, como se algo estivesse sempre prestes a cair. E caiu. Foi num domingo à tarde, quase um mês depois, quando Vitor finalmente explodiu. Ele me chamou num tom duro, coisa rara, e apontou para uma mesa do bandejão vazia. Sentamos. O barulho ao redor parecia distante. Vou direto ao ponto. "O que está acontecendo entre você e a minha mãe?" Engoli seco. Não dava mais para fugir. Aconteceu. Eu não planejei, a gente não planejou. Aconteceu. Vitor ficou em silêncio. O maxilar tenso, o olhar firme. "Você tem noção do que isso é?" "Você é meu amigo, João." "Eu sei. E não queria que fosse assim. Mas não é qualquer coisa. Não é brincadeira." Ele abaixou os olhos e balançou a cabeça. "Você é novo. Vai viver um monte ainda. E ela, cara, ela é minha mãe." Não soube o que dizer. Nada soaria certo naquele momento. O que tínhamos era indefinível, e talvez por isso fosse tão difícil de explicar. Naquela mesma noite, Renata me mandou mensagem. 2 linhas só. "Ele falou comigo. A gente precisa parar. Por ele. Por tudo." Respondi rápido, com os dedos tremendo. "A gente pode conversar." Ela demorou quase 1 hora para responder. "Melhor não. Vai ser pior." Disse. E então, sumiu. Os dias que se seguiram foram um apagamento lento. Como se tudo tivesse sido engolido por um silêncio grosso. Eu deixei de ir à casa. Vitor parou de me chamar. Renata era só um nome que eu não podia dizer em voz alta. Me afastei dos amigos, das rodas de bar, até das aulas. As semanas se arrastavam como tardes nubladas. A vida tentava seguir, mas tropeçava. Passei a frequentar mais a biblioteca da faculdade, não por estudo, mas por silêncio. O mesmo silêncio que conheci com ela naquele quintal, só que agora doía. Às vezes,
via mulheres mais velhas passando, professoras, bibliotecárias, e procurava nela algum traço, algum eco. Mas não vinha. Ela era única naquele modo de ocupar o espaço, sem pedir licença, mas sem invadir. Uma noite, resolvi ir sozinho a um bar na Savassi. Toque de samba ao vivo, copo de cerveja suado, conversa alheia preenchendo o ambiente. Mas eu só via cenas na minha cabeça, ela rindo, pés descalços, mexendo o molho na panela, apontando as palavras cruzadas no jornal de domingo. Na volta para casa, olhei para o celular dezenas de vezes. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Renata tinha desaparecido de mim, como um livro que a gente termina e sabe que não pode reler. E mesmo assim, todo dia, eu reabria aquele fim de história na cabeça, esperando que o mundo desse um jeito de reescrever as páginas finais. Era um sábado de manhã quando tudo recomeçou. Eu tinha saído cedo para resolver um problema no cartão do ônibus e acabei passando pela Savassi, sem rumo. A cidade ainda acordava, o cheiro de pão quente e jornal recém-impresso se misturava ao sol tímido que batia nas vitrines. Estava distraído, mexendo no celular, quando ouvi uma voz conhecida chamando o nome de alguém, não o meu, mas o som me fez levantar os olhos. Ela estava ali. Renata. Na porta de uma livraria pequena, dessas escondidas entre cafés e lojas de roupa alternativa. Usava uma blusa azul clara, calça jeans e os cabelos soltos, caindo nos ombros. Carregava 2 livros debaixo do braço e um olhar que congelou o mundo por alguns segundos. Nossos olhos se encontraram. Ela sorriu com o canto da boca, aquele meio sorriso que eu lembrava tão bem. Caminhei até ela sem pensar, como se a cidade inteira tivesse sumido. João, disse, simples. Você. Eu vinha sempre aqui. Só parei por um tempo. Ficamos em pé, nos encarando como 2 conhecidos que fingem não ter história. Mas nossos olhos diziam tudo. Quer entrar? Ela perguntou. Melhor não. Prefiro conversar, fora das prateleiras. Ela riu leve. E apontou com a cabeça. Tem um café ali dentro, nos fundos. Pouca gente conhece. Quer tentar? Seguimos. O lugar era apertado, com poucas mesas e cheiro forte de café passado na hora. Sentamos num canto, longe da vitrine. Era como se o mundo lá fora tivesse deixado a gente respirar de novo. Durante os primeiros minutos, a conversa foi prática, faculdade, trabalho, livros, cotidiano. Mas logo o silêncio voltou. Aquele silêncio que sempre dizia mais do que qualquer frase bem escrita. Você ainda pensa em mim? Ela perguntou, de repente, sem rodeios. Assenti. Ela baixou os olhos pro café. Eu também. Mais do que deveria. Ficamos ali, com as mãos próximas sobre a mesa. Ela tocava a alça da xícara como se tentasse controlar o que viria depois. Não sei se ainda cabe na vida, disse. Mas cabia no coração. Eu respirei fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Se fosse possível, você voltaria? Ela demorou. Olhou para mim, firme, e segurou minha mão com delicadeza. Se for para ser, João, que seja de verdade. E às claras. Sem esconder. Sem culpa. Naquele gesto havia tudo, perdão, desejo, medo e coragem. Ela não prometia facilidade, só honestidade. Saímos do café sem combinar nada. Caminhamos sem pressa por uma rua tranquila, cheia de árvores. Sentamos num banco de praça, lado a lado, vendo crianças brincando e folhas secas dançando com o vento. Nenhum de nós tinha pressa. Nenhum de nós sabia exatamente como seria dali para frente. Mas havia algo ali que ninguém podia negar. Nem chamar de erro. Ela virou o rosto para mim, com o sol batendo de leve no rosto. Só não me peça para fingir que não foi real, nunca pediria isso, respondi. E ali ficamos. Em silêncio. Juntos. Enquanto o mundo girava do lado de fora, pela primeira vez, não precisávamos mais esconder o que sentíamos. Talvez o mundo não entendesse. Mas, naquele banco, a gente finalmente podia respirar,
Como se recomeçar fosse possível.